Então vamos estar orando. Senhor nosso Deus, queremos te pedir neste momento que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Eu sei que é uma noite maravilhosa, Senhor. Consola o coração de toda pessoa que está aqui, Senhor, neste ambiente. Tu sabe, tu conhece a minha necessidade como pastor, como pai, como um homem trabalhador, e eu preciso, Senhor, que o Senhor venha falar também ao meu coração. É uma noite especial, é uma noite que nós queremos que o Senhor venha tocar especialmente no interior do nosso ser. Nos agracia, Espírito Santo, nos conduz neste momento, nos coloca nos braços do Pai, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Querido, quando nós falamos, e eu hoje me detenho a dizer para você o que Deus colocou no meu coração, já no início dessa mensagem, que Deus falava muito para mim, e eu tentei mudar o rumo desse tema, mas isso acabou falando comigo, de nós pensarmos nos nossos objetivos na nossa vida. Planejamento quer dizer, pessoas que têm objetivo. E nós sabemos que muitas das vezes, talvez você esteja vivendo hoje um momento que você tem objetivos, mas você vai ter que fazer uma adaptação, vamos dizer assim. Você vai ter que rever algumas situações, porque às vezes as coisas mudam de lugar, elas mudam de posição. Assim é a vida. E por isso que Paulo estava aqui vivendo um momento da vida dele, que ele falando de prosseguir um alvo, ele tinha um alvo, tá certo que a palavra aqui está especificando, sim, por um lado espiritual, que também nós devemos ter essa preocupação de nós nos conduzirmos no lado espiritual, mas hoje eu quero falar um pouco de nós nos conduzirmos nos planos, nos objetivos da nossa vida, e isso nos faz ter um alicerce bom, porque precisamos ter planejamento, amém? Precisamos saber lidar com os imprevistos da vida. Muitas pessoas, às vezes, elas acabam desanimando dos seus projetos ou dos seus objetivos, porque às vezes não sabem fazer uma adaptação, remodelar sua vida, recomeçar. E a Bíblia está dizendo, quando eu estava olhando para esse versículo e colocando o tema, uma trajetória com objetivos, nós precisamos saber que nós precisamos fazer planejamentos na nossa vida. Sabemos que temos que ter objetivos para alcançar. Muitas das vezes a gente fala assim, mas a vida está um pouco difícil para mim neste momento. Não, é neste momento que você tem que ser uma pessoa que vai organizar e traçar e continuar projetando os seus planos para alcançar os teus objetivos. Amém? Amém? Porque Paulo está dizendo que isso é importante. E eu quero te dizer que objetivos, eles trazem felicidade ao nosso coração. Você sabia disso? A Bíblia foi dada para nós para que nós possamos alcançar os nossos objetivos nessa vida, as nossas realizações, porque Deus tem um interesse de ver nós realizados. Mas precisamos entender que precisamos ter planejamentos, e eu vou estar falando um pouquinho de um homem que teve um planejamento. Eu vou estar falando aqui de um homem que foi um homem que alcançou um posicionamento, os objetivos dele, ele viu se cumprir, que é o rei Davi. Eu vou estar falando um pouco sobre o rei Davi, mas eu quero te dizer que a palavra, ela nos diz isso. Você crê que os objetivos, eles alegram o coração? Amém? Ter objetivo é bom na vida? É ou não é? Muitas das vezes aqui, só para ilustrar um pouquinho, de uma maneira para a gente se soltar, eu lembro quando eu tinha meus 18 anos, e a gente quando tem 18 anos e começa a se interessar, às vezes por uma figura feminina, né? Porque geralmente você começa a olhar, você começa a achar que você pode alcançar uma namorada. Eu tinha um objetivo. O objetivo era alcançar uma moça naquela época. Muitas das vezes a gente se alegra, fala, puxa vida, agora eu vou alcançar. E muitas das vezes eu corri atrás daquele objetivo,
né, correr atrás, porque quando a gente é jovem, a gente corre atrás de alcançar, às vezes, uma namorada. É um objetivo, às vezes, que você pode falar assim, bah, não, mas é um objetivo daquela época que para mim, que era jovem. Como eu não tinha Deus, eu não tinha orientação, eu achava aquilo que seria ideal para alegar o meu coração. E na verdade, alguns objetivos ele mexe com a gente. E na época eu lembro, né, que o comentário das pessoas da minha idade eram quase idênticos. O que você quer? Eu quero arrumar uma namorada, né? Era uma coisa que encaixava com os jovens da minha idade. E quando a gente acaba, às vezes, se afeiçoando, a gente vê que, de repente, você fica mais acelerado pelo objetivo. Só que, de repente, quando você vê que aquele objetivo é frustrado, e de repente você vê aquela menina com outra pessoa, aí você fala assim, nossa, que frustração que é essa? Aí dá vontade de não querer mais arrumar namorada, de não arrumar mais paquera, de não arrumar mais nada, porque falou, por aqui isso parecia que era o meu destino, mas não era. Era uma empolgação, um momento. E muitas das vezes a gente é frustrado pela empolgação. Não é objetivos. Por isso que eu quero te dizer, né, muitas das vezes a gente não sabe quais são os objetivos importantes para a nossa vida. Às vezes nós traçamos coisas que não são importantes, porque os objetivos, eles são importantes. E eles devem estar, né, dentro do nosso plano para viver. Uma pessoa precisa ter objetivos na vida. E é interessante que essa projeção, como eu disse para você, quando os projetos, que nem para pessoas que estão hoje aqui, pensando em adquirir um desafio, eu quero te incentivar nessa noite, porque a pregação é para falar para as pessoas que querem, né, viver uma vida com objetivos. Tua vida não acabou, amém? Eu vejo que tem pessoas que resolvem, pessoas de uma certa idade, que já está com uma idade avançada, fazendo uma faculdade. Colocou-se um objetivo na vida. E isso é importante, a gente renovar as nossas forças, criando, né, uma expectativa saudável no nosso coração. Amém? Isso é importante, porque, veja bem, será que a alegria é importante? Você está com a tua Bíblia aí? Vamos para Provérbios, capítulo 15, só para te alicerçar uma coisa boa, que é a alegria. A alegria no coração é boa? Amém. Amém? É bom? Amém. Então veja bem o que diz a palavra de Deus, para a gente entender que isso também é importante, está no nosso coração. A Bíblia diz assim: o coração alegre traz formosura para o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate, ou pela tristeza. E é interessante quando nós não temos nada traçado na nossa vida, e veja bem com a seriedade o que é a vida. Quando nós olhamos e falamos, o que eu estou fazendo? Eu não tenho nada de plano nenhum traçado. Eu não tenho objetivo, porque o objetivo pode ser várias coisas. Como eu disse, pode querer alcançar uma pessoa, vamos dizer assim, para Jesus, é um objetivo. Poder, às vezes, querer ter uma estrutura financeira boa, é um objetivo. Ter um objetivo de alcançar um sonho de ser uma pessoa que esteja estabilizada, são coisas. Um objetivo de ter uma casa sua, de ter uma casa do teu sonho, são objetivos na vida que traz formosura para o coração. A vida, ela é recheada de desafios interessantes e precisamos vivê-los, amém? Temos que viver. Às vezes você está na América e falou assim, o que eu estou fazendo na América? Se você só está pegando o cheque do final da semana na América e você nem sabe o que você fazer, é que você não tem objetivo. Mas quando você tem um objetivo, você vai falar assim, não, eu sei o que eu vou fazer com meus recursos. Eu vou ser uma pessoa que vou trabalhar com objetivo, eu vou planejar para estruturar alguma coisa. Então a Bíblia nos ensina a nos motivar. E o que eu vejo hoje, porque a mensagem está falando isso, é que às vezes as pessoas estão desmotivadas nas suas vidas. Não tenho nada, né? Eu olho e vejo muito hoje a juventude, na minha época, só para ilustrar um pouco mais, nossa, eu não parava dentro de casa não, irmão. Eu jogava bola, eu ia 3, 4 vezes para o clube, eu andava, eu não ficava aí
às vezes amarrado, às vezes só numa programação. E era bom, porque eu brincava de bola, eu tinha atividade, eu tinha amigos, eu tinha... Não, então eu quero dizer para vocês, a vida se tornava mais interessante porque eu procurava vivê-la. E isso é importante, né, quando a gente traça os objetivos para viver uma vida alegre. O primeiro patamar é que quando você coloca uma alegria no teu coração e você se determina a falar assim, não, eu quero me realizar, eu quero ministrar no meu coração, que eu quero alcançar coisas que vão alegrar o meu coração. Não tem nada demais, e aqui eu estou falando, né, porque às vezes a pessoa fala, mas pastor, o senhor, a incumbência do senhor não é falar do lado espiritual? Sim, mas hoje eu estou preparando cada um aqui para não desmotivar da vida, para não desmotivar dos teus planos, para você também procurar aperfeiçoar tudo na sua vida, objetivos em relacionamentos, objetivos, né, em fazer amizade, objetivos em ter vamos dizer assim, um ciclo de amizade bom, que você possa usufruir. Então isso aqui faz parte da vida, são objetivos. Como eu digo, né, sempre, ninguém consegue conduzir a vida isolado. Você consegue viver isolado? Não consegue viver. Nós somos pessoas que precisamos viver nos relacionando, e dentro disso daí, a vida, ela nos lança objetivos maravilhosos, e por isso que eu quero dizer que eu admiro Davi, e aqui eu vou falar para você, um dos problemas maiores que nós temos na nossa trajetória, é que quando aparece um problema gigantesco, que nós encaramos como gigantesco, quando nós temos algo que parece que está tentando desanimar a gente dos nossos objetivos, e todos nós sabemos. E aqui vai uma pergunta para todos nós, não é você vindo, né, muitas pessoas estão vindo para a América e com o objetivo de se realizar porque o nosso país não está bem. Mas a questão quando parte, o objetivo que nós devemos ter no nosso coração é como nós vamos nos realizar se nós chegarmos, né, as pessoas que chegarem aqui, nós já sabemos da dureza que nós hoje estamos atravessando, porque já não é tão fácil ter uma vida aqui, vamos dizer assim, com recursos em sobra, não é. Mas as pessoas estão saindo de um lugar que também está difícil se alcançar, pelo menos um sustento, estão vindo para batalhar um sustento. E nós às vezes temos esse sustento, já estamos num patamar de melhora, e às vezes nós não estamos satisfeitos. Amém? Por que nós não estamos? Porque nós achamos que nós podemos ir um pouco mais além. Você tem razão. Às vezes nós estamos numa posição, às vezes melhor. Mas eu quero dizer, olha bem como é que é interessante. As pessoas às vezes que estão vindo para aquela, o objetivo dela é alcançar novamente uma estabilidade dentro da vida financeira para ter uma vida normal. Ter que pagar as contas. Tem pessoas saindo do Brasil com esse objetivo. E você já tem. E às vezes vem um desânimo das pessoas que já têm algo planejado, e elas já estão desanimadas porque elas querem algo a mais. E o que é isso? Isso é a insatisfação do ser humano. Isso é os gigantes que aparecem e que você não sabe como resolver, uma insatisfação pessoal sua. Às vezes você está num patamar bom e você não está vendo. Às vezes você está numa situação agradável, confortável, com todo o sofrimento, e você não está vendo. E você já passou por uma situação e às vezes você não consegue enxergar. O que é isso? Isso é um gigante chamado insatisfação. Quando vem esse gigante da insatisfação, é uma complicação para as nossas vidas. Por quê? Como derrubá-lo? Porque se nós temos às vezes uma estabilidade, não estamos passando necessidades, e talvez nós não temos assim tido tanta dificuldade, mas estamos insatisfeitos. Por quê? Porque eu não estou no lugar que eu quero estar. Aí é um objetivo que você tem na sua vida, que você tem que pedir para Deus dar uma direção para que a tua vida volte a ter uma satisfação. Porque que Davi, é interessante que quando eu começo a falar de Davi, ele era um jovem de 17 anos,
E naquele momento ali dentro de Israel, quando a gente olha para o capítulo 17 de Samuel, a Bíblia diz que Davi olhou de forma diferente para aquele homem de estatura grande. Ali estava um homem que estava desafiando o menino. Um menino que não tinha experiência em batalha, um menino que não tinha experiência em nada praticamente, um jovem contra um homem já preparado, um gigante, um homem forte. O que a Bíblia está dizendo? O objetivo de Davi era vencer aquele gigante. Ele não queria saber se o gigante era grande. O que estava determinado no coração dele, que aquele problema que ele estava vendo na frente dele, ele tinha determinado em vencê-lo. Aí nós observamos como nós podemos traçar um objetivo para mudar a nossa vida, para a gente olhar para a vida com um ângulo diferente. A insatisfação é um inimigo cruel, que desanima qualquer um, mas quando nós colocamos na nossa vida uma determinação para querer vencer a vida de forma diferente, como Davi faz, um guerreiro, que começa tendo essa experiência, e ele estava alegre, e ele fala exatamente isso, para aquele gigante, para aquele guerreiro bem preparado. Ele fala assim: olha, eu não tenho arma nenhuma para vencer você no corpo físico, nas estratégias de guerra, eu não tenho arma nenhuma, Davi fala. Eu não tenho como. Mas Davi tinha um objetivo, ele sabia que o objetivo dele era vencer aquele gigante no nome de Jesus. Era vencer um gigante. E como às vezes aparece gigante, e aí que eu quero falar de algo interessante na vida nossa. Às vezes os traumas que nós vivemos são tão gigantescos que a gente começa a olhar mais para os fracassos da vida, pelas quedas da vida, pelo sufoco que nós sofremos, e somos esmagados, às vezes, pelo aquilo que já passamos. Às vezes as pessoas se recolhem no seu interior e não querem mais ter alvos na vida, porque falam: isso é cansativo, isso desanima, isso nos coloca para baixo. E Deus nos chama para um posicionamento diferente. É nesses momentos que você pode reverter um quadro na sua vida. É quando você olha de forma diferente daquilo que está te incomodando. Então por isso que Deus nos dá a capacidade de olhar para uma situação como Davi olhou. E aqui eu quero te dizer, como Davi tinha um planejamento para poder, às vezes, entrar numa guerra. Qual que foi o planejamento de Davi? Ter uma palavra de vitória na vida. Davi tinha uma palavra no coração dele. Enquanto todo Israel estava amedrontada com aquela situação daquele gigante, havia homens preparados em Israel, homens adestrados para a guerra, mas todos ficaram subjugados por Golias, a Bíblia diz. Mas Davi, um jovem inocente, sem experiência, de repente, porque tinha uma palavra dentro do coração dele de vida, ele tinha um objetivo, porque Deus já tinha chamado ele para ser um homem que iria reinar. Só que Davi não estava reinando, que ele estava começando a ter um objetivo na vida dele, porque Deus já tinha falado: olha, você vai ter uma trajetória na sua vida. E essa trajetória que você vai ter na sua vida é uma trajetória de você alcançar uma vida vitoriosa. E isso daí nos faz ver que os objetivos, quando eles são encarados de maneira correta, a vida é atrativa. A vida é atrativa. Quando nós entendemos que os problemas que surgem, eles não podem nos parar. Não pode. E por que os homens hoje estão tirando a sua vida? Porque não tem uma palavra de vitória dentro do coração. Não é a questão de ser bem sucedido, é uma questão de ter uma realização dentro do coração. Fala: não, eu sou um homem vitorioso, eu sou uma mulher vitoriosa. O que quer dizer isso? Você se realiza com aquilo que você se projeta a ser. Você tem que se realizar naquilo que eu vou me projetar para ser um homem vitorioso. E quando você se projeta para isso, você alcança uma vida melhor. Mas se você se projetar para viver uma vida, às vezes,
calcada no desânimo ou no fracasso ou nas memórias ruins, automaticamente você não vai ter força para a trajetória dos teus objetivos. E é interessante que Davi diz assim, Davi gritou e deu essa resposta: tu vens a mim armado com lança e escudo, mas eu lutarei contigo em nome do Senhor. Eu lutarei contigo. Que trajetória, como é que um jovem, nós estamos falando de objetivo, como é que nós podemos reagir em uma situação gigantesca? É quando nós falamos: eu vou no nome do Senhor. Eu vou com uma atitude, crendo na vitória estabelecida por Deus na minha vida. E nós temos que vencer essas questões dessa maneira. Temos que pôr no nosso coração uma confiança, em Deus, como Davi pôs. Como é que é traçar objetivos? Porque as pessoas precisam entender que isso é fundamental. É como fazer uma reciclagem. O que é reciclagem, irmão? Quando você pega aqueles plásticos que você vê, que às vezes estão lá e tem aquele tambor onde você coloca o reciclado, ali vai se transformar em algo novo. Muitas das vezes o que acontece na nossa vida, o que Deus tenta fazer é um reaproveitamento daquilo que você, vamos dizer assim, acabou danificando. Deus vai fazer uma restauração, um renovo, para que você possa atingir os teus objetivos. Deus renova nossas forças para a gente prosseguir o nosso alvo. Não, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, porque muitas das vezes nós nos desgastamos na caminhada. Amém? Estou dizendo alguma coisa? Você se desgasta ou não? Amém. A Bíblia fala, quando está em Efésios, a Bíblia diz assim, quando a gente fala ali sobre as estratégias de guerra, diz que veio o dia mau, irmão. E vem para todos nós. O dia mau vem. O dia que vem assim para te arrebentar. E se você não tiver com a tua vida alicerçada, e bem alicerçada, e você tiver, porque eu vejo assim, o homem, quando ele está nos desafios da vida, preste atenção no que eu vou falar. Quando vem o dia mau, vem aquela notícia, quantas das vezes eu vejo pessoas que falam assim: olha, tá difícil. Nossa, é que eu sei que tem pessoas que às vezes falam assim: hoje, se eu tivesse a opção de ficar em casa, eu ficaria. Mas você decide buscar uma força que não existe. Que o dia foi mal com você, e você, quando você termina aquele dia que foi cruel, e você foi tipo assim, você venceu, e você fala assim: graças a Deus, eu passei, eu venci. O dia mal vem, mas você tem que ter um objetivo para encarar ele. Você tem que ter a coragem para não deixar ele te destruir. Não deixe que nada venha destruir. Você tem que ser firme nessa hora. Como Davi foi firme ali. Ele derrubou o gigante, cortou a cabeça do gigante e mostrou, falou: aqui ó, o gigante que disse que tinha toda a estratégia, eu estou com a cabeça dele na mão. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que toda estratégia maligna, todo plano, toda articulação maligna, ela não tem poder sobre a nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus? Não tem poder. Não tem poder sobre a tua vida. Então nós precisamos entender, Pedro fala algo interessante que eu estava meditando, diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Depois de terem sofrido por pouco tempo, ele nos restaurará a nossa confiança, nos fortalecerá e porá em firmes alicerces. Olha o que a palavra diz. Que coisa linda! Que coisa linda! O que quer dizer que, por exemplo, eu vou agora colocar de uma maneira fácil para você raciocinar. Então quer dizer que eu não estou restaurado. Tem momento na sua vida que você precisa de uma restauração. Deus precisa restaurar. Deus precisa mostrar no teu coração que você precisa adquirir novamente uma confirmação. Quantas pessoas hoje precisam falar assim: eu preciso que Deus confirme o que Ele tem falado ao meu coração. Quantas pessoas eu vejo assim: por que Deus já não está mais falando comigo? Porque Deus quer mostrar a trajetória. Quando você vê a trajetória, você fala assim: Deus está falando comigo. Por exemplo, quando eu estou pregando aqui, Deus
tem que estar falando ao teu coração, falando assim, eu tenho algo para confirmar no teu coração, diz a palavra do Senhor. Então por isso, amado, que Davi, ele nos surpreende, porque os objetivos da gente alcançar uma vitória ou várias vitórias? Davi foi um guerreiro de uma vitória ou de várias? Ele se tornou o homem da coroa. Foi com uma vitória ou foi com várias vitórias? A coroa veio primeiro ou veio as lutas primeiro? É as lutas que vem primeiro. Para você querer a tua coroa, você tem que lutar, meu irmão. A coroa de Davi veio depois que ele teve que montar um exército de quê? De homens endividados. Ele não pegou exército qualificado não, meu irmão. Não pense que no meio da tua luta vai vir tudo de mão beijada para você não, meu irmão. Davi teve que reeducar aqueles homens endividados que estavam lá, irmão. Davi teve que pegar ele e falar, olha, vamos aqui, vocês vão ser um exército, porque vocês foram desprezados, vocês estão endividados, vocês estão colocados aqui, nós vamos traçar um objetivo de ser um exército campeão. E ele conduziu aquele exército de 400 homens endividados e desprezados em Israel. Davi reeducou, falou assim, não, nós vamos ser um exército poderoso. Quer dizer isso, irmão? Quer dizer que às vezes na tua crise, o que você está olhando de pior pode ser o melhor para a tua vida, se você entender o que Deus está falando com a tua vida. Amém? Porque para Israel aquilo era o pior que tinha Israel, homem endividado. E a Bíblia diz que foi daí que Deus começa a mostrar para Davi. E Davi começa, interessante isso, né? É interessante porque a Bíblia diz, né? 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, se vocês quiserem acompanhar. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, endividado, todos amargurados de espírito. Olha o que Davi pegou na mão dele. Diz a palavra do Senhor. Olha o que Davi, aí os irmãos falam assim, ai pastor, eu estou passando uma tribulação tão complicada. Ai pastor, Deus não olha para mim, pastor. Ah pastor, Deus não tem olhado para mim. Deus olha para a tua aflição, mas é a hora de você se levantar como Davi e falar assim, eu tenho que reverter essa situação, eu não posso me condicionar a essa situação. E Deus às vezes nos dá aquilo que a gente acha que não é nada. E é daí que saem as grandes vitórias. É que nem você falou, né? Se Davi olhasse e falasse assim, para aqueles soldados, imagine, o que eu vou fazer, como é que Deus me chamou, né? Samuel foi lá, me ungiu, eu venci um gigante, mas agora, Deus, tá vendo? Tribulação vem mesmo. Mas aí, nós podemos perceber que neste momento, quando vem essa situação toda, isso nos alegra, irmão, sabe por quê? Davi podia falar assim, não, é isso que Deus colocou. E muitas das vezes a gente acha que quando vem uma situação, ela é ruim. E ali é o conteúdo da bênção. Como é que a gente pode, como é que a gente podia observar teus olhos que Davi teve, irmão? Como é que Davi teve um olhar para homens amargurados, endividados e achar ali um exército? Deixa eu falar uma coisa para você. De coração, não ignore ninguém. Todo mundo tem algo de especial na vida. Todo mundo tem algo que Deus colocou apreciável, importante, lindo. Não despreze as pessoas porque cada um tem um talento, tem algo maravilhoso. E Davi soube observar isso. Os grandes homens de conquista são observadores, irmão. Hoje, na competição que você vê a nível mundial, se observa talentos, homens inteligentes, homens de raciocínios inteligentes, porque eles são observadores, eles observam o que está. O que nós precisamos entender para ter uma grande vitória é ser homens como Davi aqui, observador. O que está acontecendo? O que eu posso extrair disso? É isso que a Bíblia nos chama a atenção para a gente viver uma vida vitoriosa. Estou terminando.
Davi, quando ele passa por esse processo de selecionar esses homens, Davi escreve o Salmo 18, onde ele fala que o caminho do Senhor é perfeito. Aí Davi começa a falar de uma maneira que o chamado dele está sendo cumprido. Mas aí ele já tinha, ele diz assim, persegui os meus inimigos, venci. Ele diz dessa forma. Mas sabe por que ele diz dessa forma? Porque ele tinha objetivo na vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que acontece quando aparecem inimigos na nossa vida? A primeira coisa que a gente reage é dizendo assim: poxa, isso quase acabou comigo. E Davi falava assim: eu fui perseguido pelos inimigos. Fui perseguido, mas eles não conseguiram me derrotar. Mas teve uma hora que Davi passou a perseguir. Tem uma hora que quando alguém te põe para baixo, irmão, te coloca numa situação humilhante, vai chegar a tua vez de você mostrar para aquela pessoa, sem você precisar agredir, falar nada. Você diz assim, olha, tá aqui, eu estou querendo ser uma pessoa vencedora na vida, mais nada. E quando Davi ele se propõe a dizer, no Salmo escrever para nós, ele fala assim: o Senhor é o meu escudo, é Ele que me dá força. Davi, neste momento, ele reconhece que todas as vitórias foram dadas por Deus. Ele enfrentou, ele se dispôs para a luta, como eu disse para você. Se dispõe para a luta, se dispõe a fazer aquilo que Deus mandou. E no seu tempo, quando as pessoas, que às vezes acontece, porque Davi foi um homem que passou vários momentos de perseguição na vida dele, mas ele esperou o tempo exato para ele ser coroado por Deus, para ele alcançar a coroa. E muitas das vezes na nossa vida a gente não tem essa paciência, essa leveza para levar a vida com tranquilidade. Muitas das vezes a gente quer alcançar os resultados na nossa vida assim, querendo que ele aconteça. E às vezes ele não acontece e a gente acaba desanimando porque a gente não tem preparo para lutar. A gente não tem preparo para continuar. Sabe o que eu estou querendo dizer? Esse é o ponto da mensagem que eu quero reforçar. Por que as pessoas desistem? Ou porque elas não põem mais objetivo na vida? Porque elas já estão cansadas. Elas olham e querem um subterfúgio, não é um lugar seguro, um subterfúgio. Eu quero me afugentar dessa vida. Eu quero sair dessa situação, que eu não quero encarar essa realidade mais. São subterfúgios. E aí você não consegue traçar objetivos. É uma fuga em cima da luta. Então precisamos entender que para a gente encarar o século Davi, nós temos que falar assim: os inimigos vêm, eu luto, eu vou reagir, eu vou para a luta, eu vou para a batalha e eu quero ver a minha vitória. Porque, como eu disse para você, não adianta falar em objetivo, e aqui eu vou estar terminando, se você não falar de habilidade. Você não fala de talento. A Bíblia fala, como eu disse para você, que Deus nos entregou tesouros para a nossa vida. Existe talento. Deus entregou talentos. Imagine se Davi enterrasse o talento. Qual talento, pastor? Estou terminando, viu? 5 minutinhos nós fechamos essa mensagem. Se Davi olhasse, Deus falou assim: Davi, eu estou entregando esses 400 homens para você aqui, e você faz dele um exército. Era algo que Deus estava entregando. Davi fala assim: não,
o Senhor deu, mas eu vou deixar aqui meio parado, guardado, que nem a gente conhece a história dos talentos, né? Que havia um homem muito rico que entregou os talentos para 2, foi entregue e eles multiplicaram para 1, ele cavou e enterrou. Cavou e enterrou. Se Davi fizesse assim, ó Deus, esses homens aqui, que o Senhor me deu esses 400 homens aqui, vai ficar aqui. Vou esperar eles crescer. Você enterrar talento. Por quê? Se Davi ficasse só olhando para aqueles homens e não trabalhasse em cima daquela questão, e não lapidasse aqueles homens, ele não ia ter exército. Quando Deus entrega um talento para nós temos que aproveitar. E depois a gente não pode fazer como o terceiro homem fez. Eu não vou gastar, Deus deu para mim, né? É melhor que eu cave o buraco aqui. Quando o meu Senhor voltar, eu devolvo aquilo. Quer dizer isso, irmão? Quando alguém cava e não produz, ele não multiplicou nada. Sabe o que a Bíblia diz? Quando a gente não é produtivo e espera que caia do céu, a gente está sendo ignorante nesse ponto. Porque Deus quer ver você produzir. Se Ele deu talento, use o talento. Use a tua capacidade para você vencer na vida. É isso que precisamos entender. Quando a gente termina vendo que Davi chegou e foi coroado, rei de Israel. Aí você fala assim, nossa, um rei renomado, foi um homem que teve uma história bonita, mas por que ele não enterrou os talentos dele? De guerreiro, de conselheiro, de um amigo que ele foi, de Jonatas, como ele foi uma pessoa prestativa, né, em todos os termos, assim, para Israel. Ele foi um guia para Israel, ele foi uma lâmpada, como diz a Bíblia. Ele foi um homem que soube louvar, ele fez a vida dele uma vida alegre, Davi. Teve os problemas como todos nós temos, as imperfeições humanas, como Davi teve. Mas ele pôs a coroa, ele atingiu. Deus chamou, não foi como Saul. Saul teve um chamado de um espaço curto, Davi usufruiu e teve a coroa dele e passou para o filho dele. Sabe o que quer dizer isso? Não enterrou o talento. Sabe o que quer dizer isso? É uma pessoa que tem objetivo. Então preste atenção. O que você vai fazer da tua vida? Quais são os teus objetivos? Se você não tem traçado o objetivo, sente e analise o que você tem feito com a sua vida. Né? Porque hoje eu estou aprendendo com os irmãos aqui. E amanhã eu vou sentar. E vou pôr no papel o que eu posso fazer a mais. Eu vou pensar o que eu posso melhorar como pastor. O que eu posso melhorar para ganhar vidas para o Senhor. O que eu posso melhorar para ser um melhor pai, porque ainda eu tenho essa tarefa. O que eu posso melhorar, né, para ser um bom amigo. Eu quero traçar o objetivo, o que eu posso melhorar no meu caráter. Então é a atração da vida. A vida nos coloca atrativos. E por que eu vou ficar nesse marasmo de enterrar tudo e não querer, né, reavaliar e crescer mais na vida? Por que eu não vou querer produzir mais na vida? E eu vou ficar esperando que os outros façam para mim? É a minha vez. E eu não abdico da minha vez. Eu tenho algo para fazer, eu vou fazer. Eu não quero enterrar o meu talento, eu quero viver, eu quero ser útil para alguém, eu quero ser útil para uma sociedade, eu quero falar do amor de Deus. Então eu tenho que traçar os objetivos. Se tiver alguém triste do meu lado, eu quero ajudar aquela pessoa a se reerguer, se reanimar. É isso, é a gente poder usar as coisas que Deus nos colocou gratuitamente. Isso daí, irmão, é que é viver uma vida de excelência. Não é como nós temos visto nos dias que nós estamos vivendo, que eu falei para você, não vejo nada de errado as pessoas terem posses materiais. Eu acho que cada um tem o seu direito. Se aquilo alegra o coração dela, ela não está usurpando, não está roubando ninguém, ela não está tirando de ninguém, e ela está conquistando, está trabalhando, está vencendo na vida, que ela seja bem sucedida, que ela seja uma pessoa que usufrua, se aquilo ali é interessante para a vida dela. Eu quero dizer, amado, que a gente não pode ficar baseando a nossa vida na vida de alguém.
Você não precisa ser, você tem que ser criativo na sua maneira de viver e seja feliz de verdade, porque o que é que nós estamos vivendo hoje? Pessoas que não têm objetivos enterram os seus talentos, enterram a tua vida, e dá para recomeçar e ser construtivo. Muita coisa Deus nos dá a possibilidade de sempre estar fazendo projetos maravilhosos e Ele nos abençoar, Ele abrir portas para que a gente possa ser pessoas vencedoras e abençoar outras também. Amém? É isso que precisamos entender no nosso coração. Amada igreja, termino dizendo para você, né? Essa é uma oportunidade que nós temos de fazer uma reavaliação das nossas vidas, para a gente praticar nossas habilidades. É claro que hoje aqui, eu não estou aqui no termo doutrinário, que a mensagem não é para estar corrigindo ninguém. Você entendeu muito bem que a mensagem hoje é para orientar as pessoas a buscarem seus objetivos, não enterrarem seus objetivos. Ainda há tempo de retomada. Há um tempo de retomada na vida, de adquirir expectativa para viver uma vida cada vez melhor. E para isso que nós somos chamados. Amém? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada irmão. Vamos neste momento ficar de pé, vamos louvar o Senhor, entendeu? Orando, você ore com o Senhor neste momento.